Via Tiepkau Shuyan Train Thoughts Experimental. Auto-expand to view Model Thoughts Chevron de Wright. Ricardo sentou-se ao lado da sua esposa, envolvendo-a com um braço nos ombros. A primeira coisa que farei de manhã é ligar para a polícia e para a segurança social. Mas esta noite, elas precisam de um lugar seguro para dormir. Isabel acenou lentamente, o seu olhar distante. Elas pareciam tão assustadas, tão perdidas. Ricardo deu um beijo suave na têmpora da sua esposa. Eu sei que não era assim que planeávamos a noite, mas às vezes o coração leva-nos por caminhos inesperados, completou Isabel, um pequeno sorriso a aflorar-lhe nos lábios. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, um tipo diferente de silêncio pairava sobre a Quinta dos Loureiros. No quarto de hóspedes, duas pequenas figuras dormiam enroladas, encontrando, pela primeira vez em muito tempo, um momento de paz. E no quarto principal, Ricardo e Isabel jaziam acordados, as suas mentes repletas de perguntas sem resposta e os seus corações, inexplicavelmente, mais leves. O destino colocara Sofia e Clara no seu caminho, e algo dizia a Ricardo que nada nas suas vidas voltaria a ser o mesmo. O que o amanhã traria, ele não sabia, mas uma coisa era certa. Aquelas meninas tinham encontrado um lugar no seu coração, um lugar que ia muito para além do silêncio que as rodeava. O escritório de Ricardo nunca lhe parecera tão austero como naquela manhã. Sentado na sua cadeira de couro, ele fitava a pilha de documentos à sua frente, cada página um lembrete da complexa situação que agora enfrentava. Do outro lado da secretária, o advogado da família, Pedro Amaral, ajustava os óculos, a sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. Então, queres mesmo avançar com isto, Ricardo? Perguntou Pedro, a sua voz carregada de cautela. A adoção temporária não é um processo simples, especialmente dadas as circunstâncias únicas. Ricardo recostou-se, os seus olhos a desviarem-se para a foto de Isabel e das gêmeas que agora ocupavam um lugar de honra na sua secretária. A imagem, tirada apenas uma semana antes, mostrava um sorriso hesitante no rosto da sua esposa, enquanto Sofia e Clara, ainda tímidas, se aninhavam perto dela. Não temos escolha, Pedro respondeu Ricardo com firmeza. Aquelas meninas precisam de nós. E, para ser honesto, acho que nós também precisamos delas. Com um suspiro resignado, Pedro começou a expor os procedimentos. Visitas de assistentes sociais, avaliações psicológicas, ajustes na casa. Parecia uma lista interminável. Ricardo absorveu cada palavra, determinado a fazer o que fosse necessário. Entretanto, de volta à Quinta dos Loureiros, Isabel encontrava-se numa situação que nunca imaginara. Sentada no tapete felpudo da sala de estar, observava atentamente enquanto a instrutora de língua gestual que tinham contratado demonstrava sinais básicos. Mariana, uma jovem com um sorriso gentil e mãos expressivas, mostrava-lhe pacientemente os fundamentos. Bom dia, gesticulou Isabel, desajeitadamente, as suas mãos ainda pouco familiarizadas com os movimentos. Do outro lado da sala, Sofia e Clara observavam com uma mistura de surpresa e curiosidade. Ver a outrora imponente Sra. Vieira sentada no chão a fazer gestos era totalmente novo para elas. Mariana sorriu, encorajadora. Muito bem, Dona Isabel. Agora, que tal tentarmos como está? Isabel repetiu o gesto, desta vez com um pouco mais de confiança. Para sua surpresa, Clara, a gêmea mais ousada, respondeu com um pequeno sorriso e o gesto para bem. O coração de Isabel acelerou. Foi a primeira vez que uma das meninas lhe respondeu diretamente. Sentiu uma onda súbita de emoção, algo que não sentia há muito tempo. As semanas seguintes trouxeram mudanças súbitas, mas profundas, à Quinta dos Loureiros. O silêncio, antes opressivo, agora parecia vivo, preenchido por gestos, expressões e uma crescente compreensão mútua. Ricardo, sempre o executivo ocupado, começou a reservar as noites e os fins de semana exclusivamente para a família. As suas mãos,
antes hábeis apenas a manusear documentos e apertos de mão corporativos, moviam-se agora de forma desajeitada, mas afetuosa, enquanto tentava comunicar com as gêmeas. Numa noite, durante o jantar, Sofia derrubou acidentalmente o seu copo de água. O som do vidro a partir-se ecoou pela sala de jantar e, por um momento, todos congelaram à espera da reação das gêmeas. Para a surpresa de todos, Isabel reagiu primeiro. Gentilmente, ajoelhou-se ao lado de Sofia, gesticulando. Está tudo bem, acidentes acontecem. A menina, com lágrimas nos olhos, gesticulou de volta. Desculpa. Sem hesitar, Isabel abraçou-a, sussurrando palavras de conforto que, embora Sofia não pudesse ouvir, podia sentir. Ricardo observava, uma mistura de orgulho e admiração a crescer no seu peito. Este era um lado de Isabel que ele não via há anos, atencioso, paciente, maternal. A rotina da família ajustou-se gradualmente. As manhãs, antes preenchidas apenas pelo som das páginas do jornal a virar e das chávenas de café a serem esvaziadas, eram agora animadas por gestos entusiasmados e sorrisos tímidos. Isabel, para a surpresa de todos, incluindo a sua própria, começou a acordar mais cedo para ajudar as gêmeas a vestirem-se e a preparar o pequeno almoço. Numa tarde, Ricardo chegou à casa mais cedo e encontrou uma cena que o deixou paralisado à porta da sala de estar. Isabel estava sentada no sofá, um livro infantil no colo, as suas mãos a moverem-se graciosamente, enquanto contava a história em língua gestual. Sofia e Clara estavam completamente cativadas, os seus olhos a brilhar de fascínio. Quando Isabel notou a sua presença, sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Vem juntar-te a nós, querido, gesticulou ela, surpreendendo Ricardo com a sua nova fluência. Junta-te à nossa hora do conto. Com o passar dos dias em semanas, a Quinta dos Loureiros, outrora um monumento ao sucesso e à perfeição, tornou-se um lar. Desenhos coloridos começaram a decorar o frigorífico de aço inoxidável, pequenos pares de sapatos apareceram junto à porta de entrada, e o mais surpreendente de tudo, o riso. Sim, o riso de crianças que não podiam ouvir, mas que certamente podiam sentir a alegria, ecoava pelos corredores. Isabel, em particular, parecia florescer. A sua agenda social, antes repleta de eventos de caridade e jantares de negócios, agora girava em torno de aulas de língua gestual, consultas médicas das gêmeas e tardes no parque. Ela mergulhou de cabeça no mundo silencioso de Sofia e Clara, determinada a construir uma ponte de compreensão e amor. Numa noite, enquanto Ricardo trabalhava no seu escritório em casa, Isabel entrou silenciosamente, os seus olhos a brilhar de uma forma que ele não via há anos. Elas chamaram-me mamã hoje, disse ela, a voz embargada pela emoção. Em gestos, claro, mas... Ricardo, elas chamaram-me mamã. Ricardo levantou-se, puxando a sua esposa para um abraço. Sentiu as lágrimas dela a ensoparem-lhe a camisa, percebendo que os seus próprios olhos também estavam marejados. Eu sempre soube que serias uma mãe maravilhosa, sussurrou ele. Isabel recuou ligeiramente, olhando nos olhos do marido. Obrigada, disse ela simplesmente, mas Ricardo compreendeu tudo por trás daquela única palavra. Obrigada por as ter trazido para casa naquela noite de tempestade, por insistir em adotá-las, por acreditar nela. Naquela noite, deitados lado a lado, Ricardo e Isabel conversaram como não faziam há anos, sobre medos, esperanças e sonhos para o futuro. Um futuro que agora incluía duas meninas que tinham chegado inesperadamente e preenchido um vazio que eles nem sabiam que existia. Do outro lado do corredor, Sofia e Clara dormiam pacificamente, as suas mãos ainda dadas, mesmo no sono. Em poucos meses, tinham passado do abandono ao abrigo, do medo à segurança, do silêncio à compreensão. A Quinta dos Loureiros, outrora um símbolo de sucesso material, pulsava agora com algo muito mais precioso: amor. Um amor que transcendia as palavras, que comunicava através de gestos, olhares e toques. Um amor que provava que, por vezes, o coração consegue realmente ir além do silêncio. O outono chegou a Lisboa,
pintando as árvores do jardim da Quinta dos Loureiros de dourado e vermelho. Ricardo observava as folhas a cair pela janela do seu escritório em casa, uma chávena de café a arrefecer nas suas mãos. O seu olhar, contudo, não estava verdadeiramente na paisagem outonal. Algo parecia diferente, algo que ele não conseguia nomear, mas que sentia no ar, na atmosfera da casa. O riso das gêmeas, que se tornara uma constante reconfortante nos últimos meses, parecia mais subjugado, quase hesitante. Uma leve pancada no seu ombro tirou-o dos seus pensamentos. Era Maria, a governanta, o seu rosto habitualmente calmo marcado pela preocupação. Sr. Vieira, começou ela em voz baixa, como se temesse ser ouvida. Posso falar consigo por um momento? Ricardo acenou, indicando a cadeira à sua frente. Maria sentou-se, as suas mãos a mexerem-se nervosamente no seu colo. É sobre as meninas, senhor. E bem, sobre a Dona Isabel também. Ricardo inclinou-se para a frente, dando-lhe toda a sua atenção. O que se passa, Maria? A governanta hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. As gêmeas. Elas têm andado diferentes ultimamente. Mais caladas, mais assustadas, diria eu. Especialmente quando estão sozinhas com a Dona Isabel. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Assustadas? Como? Maria explicou como tinha notado Sofia e Clara a encolherem-se quando Isabel entrava numa sala, como pareciam relutantes em ficar sozinhas com ela. E a mais, continuou Maria, a sua voz quase um sussurro. A Dona Isabel. Ela tem dispensado muitos dos empregados. Diz que quer mais privacidade para a família. Ricardo franziu o sobrolho. Era verdade que o pessoal da casa parecia mais reduzido, mas ele assumira que era alguma reorganização que Isabel mencionara vagamente. Ontem, prosseguiu Maria. Eu estava a passar pelo quarto das meninas e ouvi... Bem, não ouvi exatamente, mas senti uma agitação. Quando entrei, a Dona Isabel estava lá, a sorrir como se nada tivesse acontecido. Mas as meninas, elas estavam a tremer, senhor. A tremer e a chorar silenciosamente. O coração de Ricardo martelava. Queria descartar as preocupações de Maria como exagero, mas algo no seu tom e na seriedade dos seus olhos o deteve. Obrigado por me ter dito, Maria, disse ele finalmente. Vou ficar mais atento. Depois de a governanta sair, Ricardo permaneceu no seu escritório, os seus pensamentos a fervilhar com emoções conflituosas. Isabel mudara tanto nos últimos meses, tornando-se a mãe amorosa que ele sempre soubera que ela podia ser. Como podia algo estar errado agora? Determinado a observar mais de perto, Ricardo começou a prestar atenção a detalhes que antes lhe escapavam. Notou como Sofia e Clara, outrora tão abertas e sorridentes, agora pareciam encolher-se sempre que Isabel se aproximava. Viu os olhares ansiosos que trocavam quando Isabel anunciava alguma atividade com elas. Numa tarde, regressando à casa mais cedo do que o habitual, Ricardo ouviu sons abafados, vindos da sala de música. Com o coração a bater descompassadamente, aproximou-se em silêncio, avançando a cada passo. Através de uma fresta na porta, viu Isabel sentada ao piano, a tocar furiosamente. As gêmeas estavam ao seu lado, as suas pequenas mãos pressionadas contra a madeira, os seus rostos torcidos numa mistura de concentração e medo. Tem de sentir a música! Exclamou Isabel, a sua voz estranhamente aguda. Mesmo que não a consigam ouvir, tem de a sentir. Tentem outra vez. Ricardo observou, horrorizado, enquanto Isabel forçava as mãos das meninas sobre as teclas, fazendo-as tocar uma melodia que não podiam ouvir. Os olhos das gêmeas estavam arregalados, lágrimas silenciosas a escorrer pelas suas bochechas. Estava prestes a intervir quando Isabel parou abruptamente, puxando as meninas para um abraço apertado. — Oh, minhas queridas! — sussurrou ela. — Estão a sair-se tão bem. A mamã está tão orgulhosa de vocês. Ricardo recuou, confuso e perturbado. O que se estava a passar? Esta não era a Isabel que ele conhecia, a mãe amorosa que florescera nos últimos meses. Nos dias que se seguiram, Ricardo notou outras mudanças súbitas. Isabel cancelou as aulas regulares de língua gestual, alegando que ela própria ensinaria as meninas a partir de então.
As idas ao parque, antes frequentes, tornaram-se raras. Isabel tinha sempre uma desculpa. Mau tempo, as meninas a sentirem-se ligeiramente indispostas, a necessidade de privacidade. A quinta, que se tornara um lar animado, começou a fechar-se sobre si mesma. As cortinas permaneciam corridas, o telefone raramente tocava e Isabel parecia constantemente tensa, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento para levar as gêmeas. Numa noite, enquanto Ricardo trabalhava no seu escritório, ouviu passos apressados no corredor. Ao ir investigar, encontrou Sofia sozinha, claramente aterrorizada. — Olá, princesa! — gesticulou ele, ajoelhando-se ao seu nível. — O que se passa? Sofia olhou em volta, como se temesse ser vista. Depois, fez um gesto que partiu o coração de Ricardo. Gesticulou — mamã, e depois — medo. Antes que Ricardo pudesse responder, Isabel apareceu ao fundo do corredor. — Ah, estás aí, Sofia, querida! Disse ela, a sua voz doce, mas sublinhada pela tensão. — Anda, está na hora do teu banho. Sofia lançou um último olhar suplicante a Ricardo antes de Isabel a levar. Ricardo ficou ali, no corredor escuro, um nó a formar-se no seu estômago. Algo estava muito errado, e ele não podia mais ignorar. Naquela noite, deitado ao lado de Isabel, que fingia dormir, Ricardo olhava para o teto, a sua mente a transbordar de perguntas e medos. As gêmeas, que tinham trazido tanta alegria e transformação para as suas vidas, agora pareciam presas num mistério sombrio. O que estava Isabel a fazer quando estavam sozinhas? Por que é que as meninas, antes felizes e bem ajustadas, agora pareciam perpetuamente ansiosas? Mais importante, como poderia ele protegê-las sem destruir a família que tinham construído? Ricardo sabia que tinha de agir, mas também temia o que poderia descobrir. O silêncio que outrora definia as gêmeas parecia agora permear toda a casa, pesado de segredos e medos não ditos. Com o avançar da noite, Ricardo tomou uma decisão. Descobriria a verdade, custasse o que custasse. Porque, no fundo do seu coração, para além do amor que sentia por Isabel e do medo do desconhecido, havia uma certeza inabalável. Sofia e Clara precisavam dele, e ele não as desiludiria. A Quinta dos Loureiros, outrora um refúgio de paz e alegria redescoberta, sentia-se agora envolta em tensão. Ricardo caminhava pelos corredores silenciosos, os seus passos a ecoarem no chão de mármore, sentindo-se um estranho na sua própria casa. As fotografias sorridentes nas paredes pareciam agora máscaras a esconder segredos sombrios. Num sábado de manhã, Ricardo decidiu passar mais tempo com as gêmeas. Ao entrar no quarto delas, notou imediatamente algo diferente. As prateleiras, antes cheias de livros infantis e pequenos brinquedos, estavam estranhamente vazias. — Sofia! — Clara gesticulou ele, chamando as meninas que brincavam tranquilamente no tapete. — Onde estão os vossos livros favoritos? As gêmeas trocaram olhares preocupados antes de Clara responder timidamente. A mamã levou-os. Disse que precisávamos de coisas novas. Ricardo franziu o sobrolho. Isabel não tinha mencionado nada sobre remover os pertences das meninas. Curioso, abriu o armário, apenas para o encontrar quase vazio, contendo apenas alguns conjuntos de roupas básicas. O seu coração acelerou. O que se estava a passar? Por que é que Isabel removeria as coisas das gêmeas sem discutir com ele? Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a notar outros comportamentos estranhos de Isabel. Ela passava horas fechada no escritório, a sussurrar ao telefone. Sempre que ele entrava numa sala onde ela estava sozinha com as meninas, Isabel mudava imediatamente de atitude, como se fosse apanhada a fazer algo de errado. Numa tarde, regressando cedo do trabalho, Ricardo encontrou Isabel agitada, a rearranjar freneticamente a sala de música. — O que estás a fazer, querida? — perguntou ele, tentando soar casual. Isabel saltou, quase derrubando uma pilha de partituras. — Ah, Ricardo, não te ouvi chegar. Estava só a pensar em recomeçar as minhas aulas de piano, sabes, para as meninas. Ricardo estudou o rosto da sua esposa. Havia algo nos seus olhos, uma mistura de determinação e medo. Isabel,
pensei que tínhamos concordado que forçar as meninas a tocar piano não era uma boa ideia. Não estou a forçar ninguém, respondeu Isabel rapidamente, a sua voz uma oitava acima do normal. Elas precisam de estimulação, Ricardo. Não podemos simplesmente deixá-las ficar para trás porque são diferentes. A palavra pairou no ar, pesada de um significado que Ricardo não conseguia decifrar. Queria discutir, dizer que as gêmeas estavam a fazer progressos maravilhosos, mas algo na expressão de Isabel o deteve. Naquela noite, incapaz de dormir, Ricardo decidiu fazer algo que nunca imaginara. Usando os seus contactos, organizou discretamente a instalação de câmaras de segurança em áreas-chave da quinta. A ideia de espiar a sua própria família repugnava-o, mas o seu medo pela segurança das gêmeas superou quaisquer escrúpulos éticos. As câmaras foram instaladas no dia seguinte, enquanto Isabel levava as meninas ao médico, outra consulta a que ela insistiu em ir sozinha. Ricardo observou o técnico a trabalhar, sentindo-se um intruso na sua própria casa. Com as câmaras operacionais, Ricardo deu por si consumido pela necessidade de monitorizar. Horas de filmagens acumularam-se, mostrando principalmente cenas cotidianas mundanas. Mas havia momentos, breves instantes, que lhe gelavam o sangue. Isabel, habitualmente tão composta, tinha ataques de raiva quando estava sozinha, atirando objetos e a resmungar para si mesma. As gêmeas, outrora tão vivas, agora vagueavam pela casa como pequenos fantasmas, sempre a olhar por cima do ombro. Numa noite, ao rever as filmagens do dia, Ricardo viu algo que o deixou gelado. Isabel estava no quarto das meninas, a remexer em gavetas e armários. Pegou em algo, um pequeno diário que Ricardo reconheceu como o que dera a Sofia, e enfiou-o dentro do seu hobby antes de sair apressadamente. O mistério adensou-se, e com ele o medo de Ricardo. O que procurava Isabel? Por que sentia a necessidade de esconder coisas das meninas e dele? A tensão na quinta era palpável. As refeições, antes momentos de alegria partilhada, eram agora silenciosas e desconfortáveis. Isabel falava demasiado, a sua voz artificialmente alegre, enquanto as gêmeas mal tocavam na comida. Várias vezes, Ricardo tentou abordar o assunto com Isabel, mas ela mudava sempre de conversa, por vezes com raiva, por vezes em lágrimas. "Não confias em mim?" perguntava ela, os seus olhos a brilhar de uma forma que Ricardo não reconhecia. "Depois de tudo o que fizemos, depois de como eu mudei por estas meninas." Numa manhã, Ricardo encontrou Sofia, escondida no seu escritório, a tremer. Quando se aproximou, ela gesticulou freneticamente. "Papá, por favor, não deixes a mamã levar-nos embora." O coração de Ricardo parou. Levá-las embora? O que queria Sofia dizer? Antes que pudesse perguntar mais, ouviu os passos de Isabel no corredor. Sofia, em pânico, escondeu-se atrás da cortina. Ricardo mal teve tempo de se recompor antes de Isabel entrar, o seu rosto uma máscara de preocupação. "Ricardo, viste a Sofia?" "Ela desapareceu e temos uma consulta importante." Ricardo hesitou, sentindo o olhar desesperado de Sofia sobre si, por trás da cortina. "Não, querida, não a vi. Talvez esteja no jardim." Isabel acenou, distraída, e saiu. Assim que a porta se fechou, Sofia correu para os braços de Ricardo, a soluçar silenciosamente. Naquele momento, segurando a pequena Sofia a tremer nos seus braços, Ricardo soube que não podia mais fingir que estava tudo bem. Algo sombrio estava a acontecer sob o seu teto, ameaçando destruir a família que amava. De coração pesado, mas resoluto, Ricardo percebeu que tinha de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Porque, no silêncio sufocante que agora dominava a Quinta dos Loureiros, os gritos silenciosos de Sofia e Clara eram mais altos do que qualquer palavra falada jamais poderia ser. Uma manhã cinzenta amanheceu sobre Lisboa, refletindo o estado de espírito de Ricardo Vieira. Após noites sem dormir e dias de crescente inquietação, ele decidiu que não podia mais adiar o inevitável. Precisava de descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com a desculpa de um assunto urgente no escritório, Ricardo saiu do trabalho à meio da tarde,
o seu coração a pesar mais a cada quilômetro em direção à casa. Os portões da quinta nunca lhe pareceram tão imponentes, tão ameaçadores. Estacionando silenciosamente na entrada lateral, Ricardo entrou pela porta dos fundos, determinado a não alertar ninguém para a sua chegada antecipada. O silêncio que o saudou era opressivo, quase tangível. Movendo-se com cuidado pelos corredores familiares, mas subitamente estranhos, Ricardo ouviu sons abafados vindos do andar de cima. O seu coração martelava ao reconhecer a voz de Isabel, embora não conseguisse distinguir as palavras. Subindo as escadas com passos medidos, o som tornou-se mais claro. Vinha do quarto das gêmeas. Ricardo aproximou-se, a sua mão a pairar sobre o puxador da porta por um momento antes de o rodar lentamente. A cena que se desenrolou diante dele gelou-lhe o sangue nas veias. Isabel estava no meio do quarto, o seu rosto torcido com uma determinação quase maníaca. Sofia e Clara estavam no chão, lágrimas silenciosas a escorrer pelas suas faces pálidas. Páginas rasgadas do que Ricardo reconheceu como os diários das meninas jaziam espalhadas ao seu redor. "Tem de esquecer!" gritou Isabel, a sua voz estridente. "Esquecer tudo o que veio antes. Eu sou a vossa mãe agora. Só eu." As gêmeas tremiam visivelmente, as suas pequenas mãos dadas numa busca desesperada por conforto. Então, Isabel virou-se e viu Ricardo na porta, os seus olhos arregalados de choque e culpa. Ricardo ofegou ela, a sua voz subitamente doce, como se tentasse mascarar o que ele acabara de testemunhar. "Chegaste cedo, querido. Eu estava só. As meninas e eu estávamos só." "O que se passa aqui, Isabel?" exigiu Ricardo, a sua voz a tremer com emoção contida. Ele entrou no quarto, colocando-se instintivamente entre a sua esposa e as gêmeas. Isabel deu um passo atrás, os seus olhos a saltar entre Ricardo e as meninas. "Nada, querido. Estávamos só a ter uma pequena conversa sobre o passado e o futuro." Ricardo ajoelhou-se, abraçando Sofia e Clara, que se agarraram instantaneamente a ele, como se as suas vidas dependessem disso. Podia sentir os seus pequenos corpos a tremer. Isabel disse ele, a sua voz agora firme: "O que querias dizer com esquecer tudo o que veio antes? Por que estás a destruir os diários delas?" O rosto de Isabel contorceu-se rapidamente, mudando entre medo, raiva e desespero. "Elas não precisam dessas memórias, Ricardo. Nós somos a família delas agora. Só nós." Ricardo levantou-se lentamente, ainda mantendo as gêmeas perto. "Isabel, estás a assustá-las. Isto tem de parar agora." Por um momento, Isabel pareceu desmoronar, os seus ombros a caírem. Mas depois, como se alguém tivesse virado um interruptor, ela endireitou-se novamente, os seus olhos a brilhar com uma intensidade que Ricardo nunca vira. "Tu não entendes, Ricardo", disse ela, a sua voz perigosamente calma. "Estou a proteger a nossa família. Aquelas memórias, aquele passado, só magoam as meninas. Eu estou a curá-las." "A curá-las?" repetiu Ricardo, incrédulo. "Isabel, estás a traumatizá-las." Foi como se uma barragem se rompesse. Isabel começou a falar rapidamente, as palavras a saírem numa torrente. "Não vês? Elas precisam de estrutura, de disciplina. Estou a moldá-las para serem perfeitas, sem as limitações do passado, sem o fardo da surdez." "Eu posso consertar isso, Ricardo. Eu posso fazê-las ouvir, fazê-las falar." Ricardo ficou horrorizado ao perceber a extensão da obsessão de Isabel. "Elas não precisam de ser consertadas, Isabel. Elas são perfeitas como são." "Não!" gritou Isabel, dando um passo em frente. As gêmeas encolheram-se atrás de Ricardo. "Tu não entendes. Eu amo-as tanto, Ricardo, tanto que dói. E é por isso que tenho de fazer isto. Por elas. Por nós." Ricardo olhou para a sua esposa, a mulher que pensava conhecer tão bem, e viu uma estranha. Os seus olhos, antes cheios de amor e compaixão, ardiam agora com uma luz febril, quase frenética. "Isabel", disse ele suavemente, como se falasse com uma criança assustada. "Tu precisas de ajuda.
Isto não é amor, é uma obsessão. Estás a magoar as meninas, a magoar-nos a todos. Por um breve momento, Ricardo vislumbrou um lampejo de reconhecimento nos olhos de Isabel, como se ela estivesse a sair de um transe. Mas depois a dureza regressou. Estás contra mim, sussurrou ela, aproximando-se da porta. Todos vocês. Mas eu vou provar que estou certa. Vou salvá-las, Ricardo. Vou salvar a nossa família. Com estas palavras, Isabel saiu disparada do quarto, deixando Ricardo atordoado, a segurar as gêmeas a soluçar. Naquele momento, abraçando Sofia e Clara, Ricardo percebeu que a situação era muito mais grave do que alguma vez imaginara. A mulher que amava, a mãe que florescera tão maravilhosamente, representava agora uma ameaça real para as crianças que tinham jurado proteger. Com o coração partido, mas com uma resolução de aço, Ricardo sabia que tinha de agir rapidamente. A segurança das gêmeas era agora a sua prioridade absoluta. Enquanto as acalmava com gestos gentis, a sua mente corria pelos próximos passos. A verdade fora exposta, chocante e dolorosa, mas era apenas o começo. A batalha pela segurança e felicidade de Sofia e Clara tinha acabado de começar, e Ricardo estava determinado a protegê-las a qualquer custo. O silêncio após a saída súbita de Isabel foi ensurdecedor. Ainda a segurar as gêmeas trêmulas, Ricardo respirou fundo, tentando acalmar o seu próprio coração acelerado. Sabia que o momento que tanto temera chegara. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Sofia, Clara gesticulou ele gentilmente, afastando-se para que as meninas pudessem ver as suas mãos. Preciso que sejam muito corajosas agora. Conseguem ficar aqui em silêncio por um minuto? Vou falar com a mamã. As gêmeas acenaram, os seus olhos largos e assustados, fixos em Ricardo. Ele deu-lhes mais um abraço antes de se levantar, o seu coração pesado com a responsabilidade que sentia. Encontrou Isabel no escritório, a remexer freneticamente em gavetas e armários. Papéis e objetos jaziam espalhados pelo chão, criando uma cena de caos que refletia perfeitamente o seu estado mental. Isabel chamou ele suavemente, fechando a porta atrás de si. Ela virou-se, os seus olhos selvagens e arregalados. Ricardo, bom, estás aqui. Preciso de encontrar... Preciso de... Isabel, precisamos de falar, interrompeu Ricardo com firmeza, dando um passo na sua direção. Não há tempo para falar, exclamou Isabel, a sua voz a subir. Tu não entendes, Ricardo. Estou tão perto de as curar. Ricardo estremeceu. De as curar? Isabel, as meninas não estão doentes. São surdas, sim, mas isso não é uma doença. Isabel parou a sua busca frenética, olhando para Ricardo com uma intensidade que o fez recuar. Estás enganado. Elas podem ser mais, Ricardo. Elas podem ser perfeitas. Eu posso torná-las perfeitas. O que queres dizer com torná-las perfeitas? Perguntou Ricardo, temendo a resposta. Isabel começou a andar de um lado para o outro, gesticulando apaixonadamente. Eu investiguei, Ricardo. Há tratamentos, terapias que podemos fazer. Cirurgias, implantes. Elas vão ouvir, vão falar. Serão como nós. O horror da realização atingiu Ricardo como um golpe. Isabel, tu tens andado a forçar as meninas a fazer tratamentos? Não a forçar, gritou Isabel, a voz a quebrar. A ajudar. Estou a ajudá-las. Ricardo deu outro passo na sua direção, as mãos estendidas num gesto apaziguador. Isabel, querida, tens de parar com isto. Não é saudável. Estás a assustar as meninas. Estás a magoar-nos. Por um momento, Isabel pareceu vacilar. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e ela caiu de joelhos, a soluçar. Eu só quero o melhor para elas, Ricardo. Quero que sejam felizes, que tenham uma vida normal. Ricardo ajoelhou-se ao seu lado, colocando uma mão hesitante no seu ombro. Eu sei, Isabel. Eu sei que as amas. Mas o que estás a fazer não é amor. É obsessão. As palavras pareceram abalar Isabel como um choque elétrico. Ela afastou-se, os seus olhos mais uma vez duros e determinados. Não,
Estás enganado. Todos estão enganados. Sou a única que realmente se preocupa com o futuro delas. Ela levantou-se rapidamente, correndo para a secretária e abrindo uma gaveta com um puxão. Ricardo observou, horrorizado, enquanto ela tirava um pequeno kit médico. — O que é isso, Isabel? Perguntou ele, a sua voz trêmula. A solução, respondeu ela, um sorriso sinistro a formar-se nos seus lábios. Ia esperar, fazer isto quando estivesses a viajar. Mas agora vais ver. Vais entender. Ricardo posicionou-se em frente à porta. Isabel, seja o que for que estás a pensar fazer, por favor, para. Pensa nas meninas. Elas estão assustadas. Elas precisam de nós. Elas precisam de ser curadas, gritou Isabel, aproximando-se da porta. Sai do meu caminho, Ricardo. Não me obrigues. Ela não terminou a frase, mas a ameaça implícita pairou no ar. O coração de Ricardo contraiu-se ao ver a mulher que amava transformada em alguém que mal reconhecia. Isabel, por favor, suplicou ele, a sua voz a quebrar. Pensa no que estás a fazer. Esta não és tu. A Isabel que eu conheço, aquela que se tornou uma mãe tão maravilhosa para a Sofia e a Clara, nunca faria isto. Por um momento, Ricardo viu um lampejo de reconhecimento nos olhos de Isabel, mas foi rapidamente substituído por uma resolução de ferro. Não me deixas outra escolha, Ricardo, disse ela, a sua voz perigosamente calma. Antes que ele pudesse reagir, Isabel agarrou num vaso pesado da mesa e atirou-lhe. Ricardo desviou-se e este estilhaçou-se contra a parede atrás dele. Aproveitando a distração, Isabel correu para a porta, empurrando Ricardo para o lado. Ele tentou agarrá-la, mas ela debateu-se violentamente. Isabel, para! Gritou Ricardo, lutando para a conter sem a magoar. Larga-me! Gritou ela, as suas unhas a arranharem o rosto de Ricardo. Elas precisam de mim, tenho de as salvar. No corredor, atraídas pela comoção, Sofia e Clara apareceram, os seus rostos pálidos de medo. Ao vê-las, Isabel pareceu ganhar uma força renovada. Minhas meninas, ofegou ela, estendendo os braços na direção delas. Venham com a mamã, nós vamos fazer-vos ficar melhores. As gêmeas recuaram, agarrando-se uma à outra, o terror evidente nos seus olhos. Naquele momento, ao ver o medo no rosto de Sofia e Clara, Ricardo tomou uma decisão dolorosa. Com um movimento rápido, empurrou Isabel de volta para o escritório e trancou a porta, deixando-a lá dentro. Os gritos e as pancadas de Isabel contra a porta ecoaram pela casa, fundindo-se com os soluços silenciosos das gêmeas e a respiração ofegante de Ricardo. Segurando as meninas perto de si, Ricardo sabia que a situação tinha escalado para além do seu controle. A mulher que amava estava perdida numa ilusão perigosa e as crianças que juraram proteger estavam aterrorizadas. Com o coração partido, mas com uma resolução inabalável, Ricardo pegou no telefone. Era hora de procurar ajuda externa. A segurança de Sofia e Clara dependia disso. Enquanto ele discava, os gritos de Isabel continuavam, uma sinfonia caótica de raiva e desespero que marcaria para sempre as memórias da sua família. O som de madeira a estilhaçar-se ecoou pela quinta dos Loureiros, seguido por um grito que gelou o sangue de Ricardo. Num momento de distração, enquanto estava ao telefone com as autoridades, Isabel arrombara a porta do escritório. Ricardo correu pelo corredor, com o coração na garganta, apenas para ver Isabel a desaparecer no quarto das gêmeas, arrastando Sofia e Clara com ela. O clique da fechadura soou como uma sentença. Isabel! Gritou Ricardo a bater na porta. Isabel, por favor, abre. Vamos falar sobre isto. Do outro lado, ele conseguia ouvir os soluços abafados das meninas e a voz frenética de Isabel. Afasta-te, Ricardo. Tu não entendes. Tenho de fazer isto. Tenho de as salvar. Ricardo pressionou a testa contra a madeira fria, lutando contra o pânico que ameaçava consumi-lo. Isabel, por favor, pensa no que estás a fazer. Estás a assustá-las. Elas precisam que estejamos calmos. Por um momento, silêncio. Depois, a voz trêmula e insegura de Isabel. Eu só quero o melhor para elas, Ricardo. Por que não consegues ver isso?
Ricardo respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu sei que as amas, Isabel. Eu sei que queres o melhor. Mas esta não é a maneira. Por favor, abre a porta. Vamos falar, todos nós, juntos. Enquanto tentava negociar, Ricardo ouviu o som distante de sirenes a aproximarem-se. Pedira discrição quando chamou por ajuda, temendo que uma presença policial visível pudesse agitar ainda mais Isabel. Mas o tempo estava a esgotar-se. Isabel tentou ele novamente. As meninas precisam de ti. Elas precisam da mãe amorosa que tens sido. Lembras-te de como elas sorriram quando lhes leste aquela história em língua gestual pela primeira vez? É dessa Isabel que elas precisam agora. Um soluço abafado veio de dentro do quarto. Eu só queria que elas fossem normais, Ricardo. Queria dar-lhes tudo o que nunca tiveram. O coração de Ricardo torceu-se. Por baixo da obsessão de Isabel jazia um amor profundo e um desejo genuíno de ajudar, mas em algum ponto esse amor fora distorcido em algo perigoso. Elas são normais, Isabel disse ele suavemente. São perfeitas tal como são. E tu já lhes deste as coisas mais importantes: amor, segurança, uma família. Passos suaves pelo corredor sinalizaram a chegada de ajuda profissional. Ricardo viu a doutora Elisa Cardoso, a psiquiatra que contatara de emergência, a aproximar-se silenciosamente, acompanhada por 2 paramédicos. Ele gesticulou para que esperassem, não querendo perturbar o seu frágil diálogo com Isabel. Isabel chamou Ricardo novamente. Lembras-te do dia em que trouxemos as meninas para casa? Do medo que tínhamos, sem saber o que fazer? Mas aprendemos juntos, crescemos juntos. Podemos superar isto também, como uma família. Houve um silêncio tenso, quebrado apenas pelos soluços ocasionais das gêmeas. Então, a voz de Isabel, quase um sussurro. Tenho medo, Ricardo. E se eu não for uma boa mãe para elas? E se eu não for suficiente? Ricardo sentiu uma onda de alívio ao ouvir a vulnerabilidade de Isabel. Era um vislumbre da mulher que ele conhecia a emergir do turbilhão da obsessão. Tu és mais do que suficiente, meu amor, disse ele, a sua voz embargada pela emoção. A Sofia e a Clara amam-te exatamente como és, tal como eu. Nós somos uma família, imperfeita, por vezes confusa, mas unida pelo amor. Ouviu-se um som de movimento lá dentro e depois, para o imenso alívio de Ricardo, o clique da fechadura. A porta abriu-se lentamente, revelando Isabel, com os olhos vermelhos e inchados, a segurar as mãos trêmulas de Sofia e Clara. Ricardo avançou, abrindo os braços. Isabel hesitou por um momento. Depois, com um soluço partido, moveu-se para o seu abraço, puxando as meninas também. Desculpa, murmurou ela entre lágrimas. Desculpem-me tanto, tanto. Ricardo segurou-a com força, sentindo as pequenas mãos das gêmeas a agarrarem-lhe as pernas. Por um momento ficaram assim, uma família unida no meio do caos. Gentilmente, a doutora Cardoso aproximou-se. Isabel disse ela suavemente. O meu nome é Elisa. Estou aqui para ajudar. Podemos falar um pouco? Isabel ergueu o olhar, os olhos arregalados ao ver a médica e os paramédicos. Por um instante, Ricardo temeu que ela pudesse entrar em pânico novamente. Mas então, lentamente, Isabel acenou. Eu acho que preciso de ajuda, admitiu ela, a sua voz mal audível. A doutora Cardoso sorriu com bondade. Isso é muito corajoso da sua parte. Vamos levar isto um passo de cada vez, está bem? Enquanto a médica levava Isabel para uma conversa privada, os paramédicos avançaram para verificar as gêmeas. Ricardo ajoelhou-se, abraçando Sofia e Clara com firmeza. Está tudo bem agora, gesticulou ele, os seus dedos a tremer. Vocês foram ambas tão corajosas. O papai está muito orgulhoso. As meninas agarraram-se a ele, os seus pequenos corpos ainda a tremer ligeiramente. Ricardo sabia que havia um longo caminho pela frente. Traumas foram criados, a confiança fora abalada, mas naquele momento, sentindo o calor das suas filhas nos seus braços, permitiu-se um momento de alívio.
Horas mais tarde, com Isabel a dirigir-se voluntariamente para uma avaliação psiquiátrica e as gêmeas finalmente a dormirem na sua própria cama, exaustas pelo estresse do dia, Ricardo encontrou-se sozinho na sala de estar. A quinta, outrora um símbolo do seu sucesso e felicidade, parecia agora estranhamente vazia e fria. Pegando numa foto da sua família, tirada em tempos mais felizes, com todos a sorrirem para a câmara, Ricardo sentiu lágrimas quentes a rolarem pelas suas bochechas. O dia fora um pesadelo, mas também um despertar. A perfeição que Isabel procurara tão desesperadamente não existia. A verdadeira beleza de uma família residia nas suas imperfeições, na forma como cresciam e aprendiam juntos, superando desafios. Com o cair da noite, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Lutaria pela sua família. Lutaria para curar as feridas, reconstruir a confiança e encontrar um novo equilíbrio. Porque, no final, o amor que os unia, imperfeito, por vezes doloroso, mas sempre real, era mais forte do que qualquer obstáculo. Com essa resolução em mente, Ricardo finalmente se permitiu descansar, sabendo que o amanhecer traria novos desafios, mas também novas esperanças para a família Vieira. A Quinta dos Loureiros, outrora um símbolo de elegância e tranquilidade, estava agora rodeada por carros da polícia e ambulâncias, as suas luzes a piscar silenciosamente na noite lisboeta. O inspetor Cláudio Rezende, um homem de meia idade com olhos perspicazes e uma expressão séria, liderava calma e eficientemente a operação de resgate. Dentro da casa, Ricardo sentava-se no sofá da sala de estar, o seu rosto pálido e tenso, enquanto o inspetor Rezende explicava a situação. Sr. Vieira, começou Rezende, a sua voz baixa e controlada. Compreendemos que a sua esposa está num estado emocional frágil e que as crianças podem estar em perigo. A nossa prioridade é garantir a segurança de todos. Ricardo acenou, sentindo-se ao mesmo tempo grato pela ajuda e culpado por se ter chegado a este ponto. O que podemos fazer? Temos uma negociadora especialista, a doutora Marta Lemos, que tentará estabelecer comunicação com a sua esposa, explicou Rezende. Mas precisamos da sua ajuda, Sr. Vieira. Conhece a sua esposa melhor do que ninguém. Nesse momento, a doutor A. Lemos, uma mulher empática na casa dos 40 anos, aproximou-se. Sr. Vieira, pode dizer-me exatamente o que aconteceu antes de a sua esposa se trancar com as meninas? Ricardo respirou fundo, relatando os eventos caóticos das últimas horas. Explicou a crescente obsessão de Isabel em curar as gêmeas, o seu comportamento errático e o confronto que levou ao impasse atual. A doutora Lemos ouviu atentamente, ocasionalmente a tomar notas. E as meninas? Elas realmente não conseguem ouvir? Sim, a Sofia e a Clara são surdas, confirmou Ricardo. Nós comunicamos por língua gestual. Uma centelha de interesse iluminou os olhos da doutora Lemos. Isso pode ser útil, Sr. Vieira. Seria capaz de comunicar com as meninas sem que a sua esposa percebesse? Ricardo considerou isto por um momento. Sim, acho que sim. Mas como? Vamos posicioná-lo de forma a que as meninas o possam ver pela janela do quarto, explicou a doutora Lemos. Pode usar gestos para as tranquilizar, talvez até para as instruir sobre como podemos ajudar. O plano entrou em ação rapidamente. Com o coração a bater descompassadamente, Ricardo foi escoltado para o jardim, cuidadosamente posicionado sob a janela do quarto onde Isabel e as gêmeas estavam barricadas. Entretanto, a doutora Lemos aproximou-se da porta do quarto. Isabel chamou suavemente. O meu nome é Marta. Estou aqui para ajudar. Podemos falar? Dentro do quarto, Isabel agarrava as gêmeas, os seus olhos arregalados de medo e confusão. Vão-se embora, gritou ela. Vocês não entendem. Tenho de as proteger. Enquanto a doutora Lemos tentava acalmar Isabel, Ricardo focava-se nas gêmeas. Através da janela parcialmente coberta, conseguia ver os rostos assustados de Sofia e Clara. Lenta e cuidadosamente, começou a gesticular. Está tudo bem, gesticulou ele. O papai está aqui. Vocês são ambas muito corajosas. Os olhos das meninas arregalaram-se ao vê-lo, alívio
e medo a misturarem-se nas suas expressões. A mamã está assustada, continuou Ricardo. Ela precisa de ajuda. Podem ajudar? Sofia e Clara trocaram olhares, depois acenaram hesitantemente. Dentro do quarto, a doutora Lemos continuava a sua abordagem gentil. Isabel, eu sei que ama as suas filhas, sei que quer o melhor para elas, mas o que está a acontecer agora está a assustá-las. Podemos trabalhar juntas para as ajudar. Isabel hesitou, a sua determinação visivelmente a vacilar. Eu só quero que elas sejam felizes, que tenham uma vida normal. Elas podem ter uma vida feliz e realizada exatamente como são, assegurou a doutora Lemos. E com o amor que tem por elas, tenho a certeza de que já estão no caminho certo. Entretanto, Ricardo continuava a comunicar silenciosamente com as gêmeas. Quando eu der o sinal, quero que abracem a mamã com muita força. Está bem? Mostrem-lhe o quanto a amam. As meninas acenaram, compreendendo a importância da sua missão. A tensão pairava no ar. A doutora Lemos, sentindo uma brecha, deu um passo mais perto. Isabel, que tal destrancar a porta para podermos falar mais abertamente? Tenho a certeza de que o Ricardo está preocupado consigo e quer ver que você e as meninas estão bem. Houve um momento de silêncio agonizante. Depois, para o alívio de todos, ouviram o clique da fechadura a ser libertada. A porta abriu-se lentamente, revelando Isabel, pálida e trêmula, com as gêmeas agarradas a ela. Ricardo, que voltara a correr para dentro, deu a deixa subtil que tinham combinado. Nesse instante, as meninas envolveram Isabel num abraço apertado, as suas pequenas mãos a formarem gestos para amor e família. O gesto inesperado apanhou Isabel de surpresa, e ela afundou-se de joelhos, lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Oh, minhas bebés, soluçou ela. Desculpem-me tanto, desculpem-me tanto. Ricardo aproximou-se com cuidado, juntando-se ao abraço de grupo. Está tudo bem, Isabel, murmurou ele. Estamos aqui. Todos nós. A doutora Lemos observou a cena com uma mistura de alívio e compaixão. Com um sinal discreto, indicou aos paramédicos que se aproximassem. Isabel disse ela com bondade. Foi muito corajosa hoje, mas acho que poderia beneficiar de alguma ajuda extra. O que me diz de irmos para um lugar onde possa descansar e falar com profissionais que a podem ajudar a superar tudo isto? Por um momento, o medo brilhou nos olhos de Isabel, mas depois ela olhou para as gêmeas, para Ricardo e, finalmente, acenou. Eu acho que preciso de ajuda, admitiu ela, em voz baixa. Gentil e respeitosamente, os paramédicos aproximaram-se para avaliar Isabel e as crianças. Ricardo ficou ao lado da sua esposa o tempo todo, segurando a sua mão enquanto ela era preparada para o transporte. Antes de ser levada, Isabel olhou para Ricardo, os seus olhos cheios de arrependimento e medo. Vais cuidar delas, promete? Ricardo acenou, com lágrimas nos olhos. Sempre. E estaremos à tua espera, Isabel. Todos nós. Enquanto a ambulância se afastava, levando Isabel para o tratamento de que tão desesperadamente precisava, Ricardo abraçou Sofia e Clara. O pior passara, mas ele sabia que o caminho para a cura seria longo e desafiador. Olhando para as suas filhas, Ricardo sentiu uma mistura de exaustão e determinação. A noite testara o seu amor, coragem e resiliência, mas também mostrara o poder da comunicação, da empatia e do amor incondicional. Com um suspiro profundo, Ricardo guiou as meninas de volta para dentro da quinta. O novo dia traria novos desafios, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu um vislumbre de esperança. Juntos, como uma família, enfrentariam o que quer que estivesse pela frente. Os dias seguintes ao incidente foram um turbilhão de emoções e responsabilidades para Ricardo Vieira. A quinta, outrora um lugar de paz e alegria, parecia agora estranhamente vazia sem a presença de Isabel. O silêncio que antes fora reconfortante pesava agora como um manto opressivo sobre a família fragmentada. Ricardo encontrava-se dividido entre as visitas ao hospital psiquiátrico onde Isabel fora internada
reuniões com advogados para lidar com possíveis ramificações legais do incidente e o trabalho mais importante de todos: cuidar de Sofia e Clara, visivelmente abaladas pelos eventos recentes. Numa manhã particularmente cinzenta, Ricardo encontrou-se no consultório da doutora Elisa Cardoso, a psiquiatra que fora fundamental durante a crise e que agora supervisionava o tratamento de Isabel. "Como é que ela está, doutora?" perguntou Ricardo, a sua voz a trair a fadiga acumulada de muitas noites sem dormir. A doutora Cardoso ajustou os óculos com simpatia no olhar. "A Isabel está a responder bem ao tratamento inicial, Sr. Vieira, mas é crucial entender que este será um processo longo. Ela não está apenas a lidar com o episódio recente, mas também com traumas e inseguranças profundamente enraizados." Ricardo acenou, sentindo um nó na garganta. "E as meninas? Poderão vê-la?" "Por agora, achamos melhor manter as visitas restritas." "Assim", respondeu a médica. "A Isabel precisa de estabilizar antes de lidar com as complexidades da sua relação com as gêmeas. Falando nisso, como estão a Sofia e a Clara?" Ricardo expirou profundamente. "Estão assustadas, confusas, têm tido pesadelos." "Eu sinto-me perdido, doutora. Como posso ajudá-las a seguir em frente?" A doutora Cardoso ofereceu um sorriso gentil. "É por isso que lhe recomendei a doutora Emília Rosário. Ela é especialista em terapia infantil e tem experiência a trabalhar com crianças surdas. Acredito que ela pode ser uma grande ajuda para as meninas e para si também, Sr. Vieira." Nessa mesma tarde, Ricardo levou Sofia e Clara à sua primeira sessão com a doutora Rosário. O seu consultório era quente e acolhedor, decorado com cores vivas e brinquedos cuidadosamente escolhidos. A terapeuta, uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso, cumprimentou as meninas em língua gestual fluente, pondo-as imediatamente mais à vontade. Observando a sua interação inicial, Ricardo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Doía-lhe ver as suas filhas a precisarem de ajuda profissional para lidar com o trauma, mas estava grato por terem acesso a ela. Após a sessão, a doutora Rosário pediu a Ricardo para entrar para uma conversa privada. "Sr. Vieira", começou ela, o seu tom sério, mas gentil. "Durante a nossa sessão, notei algo intrigante sobre a Sofia e a Clara. Algo que acredito que precisa de uma investigação mais aprofundada." Ricardo sentiu o seu coração acelerar. "O que é, doutora?" "Bem, durante alguns dos nossos exercícios, as meninas pareceram reagir a certos sons de uma forma que não é típica de crianças completamente surdas", explicou a doutora Rosário. "Gostaria de sugerir testes auditivos mais completos." A revelação atingiu Ricardo como um relâmpago. "Está a dizer que elas podem ouvir?" A doutora Rosário levantou as mãos num gesto calmante. "Não quero criar falsas esperanças, Sr. Vieira, mas existe a possibilidade de a Sofia e a Clara terem audição residual que não foi detetada antes. Ou talvez o trauma que experienciaram antes de as encontrar tenha levado a um mutismo seletivo, que também afetou a sua resposta a estímulos auditivos." Ricardo sentiu o seu mundo a girar. A possibilidade de as gêmeas poderem ter algum grau de audição, ou de o seu silêncio ser produto de um trauma em vez de uma surdez profunda, era avassaladora. Nos dias que se seguiram, Sofia e Clara foram submetidas a uma série de testes e avaliações. Ricardo observou ansiosamente cada procedimento, o seu coração a balançar entre a esperança e o medo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, os resultados chegaram. O Dr. Mário Leal, especialista em audiologia pediátrica, sentou-se com Ricardo para discutir as conclusões. Sr. Vieira, começou ele, o seu tom profissional e calmo. "Os resultados são, francamente, surpreendentes. A Sofia e a Clara não são tão profundamente surdas como se acreditava inicialmente. Elas têm uma quantidade significativa de audição residual em ambos os ouvidos." Lágrimas picaram os olhos de Ricardo. "Mas como? Por que é que elas nunca..." O Dr. Leal continuou. "Com base nos exames e na história que nos foi dada, acreditamos que as meninas desenvolveram uma forma de mutismo seletivo como resposta a um trauma severo. Elas efetivamente
Desligaram a sua capacidade de processar sons e fala como um mecanismo de defesa. A mente de Ricardo fervilhava com as implicações. Então, elas podem aprender a falar? A ouvir normalmente? Com a terapia adequada e muito apoio, sim, há uma boa probabilidade, respondeu o médico. Mas é importante entender que este será um processo longo e desafiador. O trauma que causou esta condição precisa de ser tratado com cuidado. Naquela noite, depois de deitar as gêmeas, Ricardo sentou-se na sala de estar, a casa silenciosa a ecoar os seus pensamentos tumultuosos. A ironia da situação não lhe escapou. Isabel, na sua obsessão para curar as gêmeas, nunca imaginara que elas poderiam realmente ter o potencial para ouvir e falar. Com um suspiro pesado, Ricardo pegou no telefone. Sabia que precisava de partilhar esta notícia com Isabel, mas temia a sua reação. A sua conversa com a doutora Cardoso foi breve, mas intensa. Concordaram que Isabel seria informada gradualmente, como parte do seu processo terapêutico. Enquanto se preparava para dormir, Ricardo refletiu sobre a jornada notável que a sua família tinha percorrido. Um encontro casual numa noite de tempestade levara a um amor profundo, a uma crise devastadora, e agora a esta revelação surpreendente. O caminho pela frente seria desafiador, mas, pela primeira vez em semanas, Ricardo sentiu uma centelha de verdadeira esperança. Sofia e Clara tinham um longo caminho a percorrer. Isabel também. Mas, armado com a verdade e determinado a fornecer todo o apoio de que precisavam, Ricardo sentia-se pronto para enfrentar o que quer que estivesse pela frente. O silêncio que definira tanto das suas vidas estava prestes a ser quebrado, não apenas pelo som, mas pela promessa de cura, compreensão e um amor mais profundo. Com essa resolução, Ricardo finalmente se permitiu um sono tranquilo, sabendo que o amanhecer traria novos desafios, mas também novas possibilidades para a família Vieira. Amanhã chegou à Quinta dos Loureiros com uma promessa tranquila de mudança. Ricardo, já acordado há horas, observava o nascer do sol do terraço, a sua mente a fervilhar com pensamentos e emoções. As revelações dos últimos dias pesavam sobre ele. Sofia e Clara não eram de facto surdas, mas profundamente traumatizadas. O seu silêncio não era uma condição física, mas uma fortaleza emocional construída para a proteção. Com um suspiro pesado, Ricardo voltou para dentro, preparando-se para o que seria, sem dúvida, um dos dias mais desafiadores da sua vida. Sob a orientação da doutora Rosário, começariam o processo de quebrar o silêncio que definira as gêmeas por tanto tempo. Quando Sofia e Clara desceram para o pequeno almoço, Ricardo cumprimentou-as com um sorriso caloroso, embora os seus olhos traíssem a sua apreensão. "Bom dia, minhas princesas", gesticulou ele, como fazia todas as manhãs. Mas hoje as suas mãos tremiam ligeiramente. As meninas devolveram o seu gesto, os seus rostos curiosos, com a atenção óbvia do pai. Depois do pequeno almoço, Ricardo levou-as para a sala de estar, onde a doutora Rosário já esperava. Ela cumprimentou as gêmeas com um sorriso gentil, convidando-as a sentarem-se no tapete macio, rodeadas de brinquedos cuidadosamente escolhidos. "Sofia", Clara começou ela, falando e gesticulando com movimentos suaves. "Hoje vamos jogar um jogo especial, um jogo de sons e palavras. Está tudo bem se não se sentirem à vontade para participar ou se quiserem parar a qualquer momento. Estamos aqui para ajudar e apoiar-vos, está bem?" As gêmeas trocaram olhares ansiosos, mas acenaram lentamente. Ricardo, sentado nas proximidades, sentiu o seu coração acelerar. A doutora Rosário começou com um som simples, um pequeno sino a tocar, o rugido suave de um brinquedo de peluche. Para o choque e deleite de Ricardo, as meninas reagiram, por vezes com um pequeno salto, outras com uma fugaz centelha de reconhecimento nos seus olhos. Gradualmente, a terapeuta introduziu palavras simples, falando claramente, enquanto mostrava objetos correspondentes. "Bola", disse ela, segurando uma bola de cores vivas. "Flor", enquanto exibia uma margarida de plástico. O momento que mudou tudo veio quando a doutora Rosário segurou uma pequena fotografia de Ricardo.
Papá, disse ela gentilmente. Sofia, a mais ousada das duas, franziu a testa em concentração. Os seus lábios moveram-se silenciosamente, como se testassem a palavra. Então, no mais tênue dos sussurros, pá, pá. O tempo pareceu parar. Ricardo sentiu as lágrimas brotarem-lhe nos olhos, a sua respiração presa na garganta. Clara, encorajada pela irmã, repetiu o som. Papá. A doutora Rosário manteve a sua compostura profissional, mas os seus olhos brilhavam de emoção. Muito bem, meninas, elogiou ela, tanto em gestos como em palavras. Vocês são muito corajosas. Ricardo queria correr e abraçá-las, dizer-lhes o quanto as amava, mas sabia que precisava de ser paciente, de as deixar progredir ao seu próprio ritmo. Nos dias que se seguiram, Sofia e Clara deram passos hesitantes, mas firmes, em direção ao mundo dos sons e das palavras faladas. Cada nova palavra era uma vitória, cada som uma revelação. Água, por favor, obrigada. Expressões simples que para qualquer outra família seriam rotineiras, mas que para os Vieira eram milagres diários. Contudo, com o progresso, vieram novos desafios. À medida que as gêmeas se abriam a um mundo de som, memórias há muito enterradas começaram a emergir. Os pesadelos tornaram-se frequentes, as meninas a acordarem a gritar, um som que era ao mesmo tempo aterrorizante e milagroso para Ricardo. Foi durante uma destas noites difíceis que a verdade do passado das gêmeas começou a emergir. Ricardo estava a confortar Sofia após um pesadelo particularmente intenso, quando ela sussurrou entre soluços. Homem mau. Gritava muito. O coração de Ricardo apertou-se. Gentilmente ele perguntou. Quem gritava, querida? O homem. Diante de ti, papá, respondeu Sofia, a sua voz a tremer. Ele magoava-nos, fazia barulhos assustadores. As peças do puzzle começaram a encaixar-se. Ricardo lembrou-se da noite chuvosa em que encontrou as gêmeas, sozinhas e aterrorizadas. Quantos horrores teriam enfrentado antes disso? Em sessões subsequentes com a doutora Rosário, mais detalhes emergiram. As gêmeas tinham sido abusadas, expostas a gritos e violência constantes. O seu silêncio fora não só uma defesa contra os sons horríveis que experienciavam, mas também uma forma de se tornarem invisíveis, de evitar atrair a atenção do seu agressor. Descobrir estas verdades devastou Ricardo. Passou inúmeras noites em claro, atormentado por visões do que as suas filhas tinham suportado. No entanto, juntamente com a dor, veio uma determinação feroz para as ajudar a curar, para as proteger e amá-las incondicionalmente. O seu caminho para a recuperação assumiu uma nova urgência. Ricardo trabalhou incansavelmente com a doutora Rosário e uma equipa de especialistas para criar um ambiente de cura para Sofia e Clara. A terapia da fala, combinada com ludoterapia e arte-terapia, deu às meninas formas seguras de processar as suas experiências. Durante este tempo, Ricardo também lidou com a reação de Isabel a estas revelações. Em visitas cuidadosamente monitorizadas à instituição psiquiátrica, ele partilhou gradualmente as descobertas sobre as gêmeas. A resposta de Isabel foi uma mistura complexa de choque, culpa e, surpreendentemente, alívio. Eu sabia, de alguma forma, eu sabia que havia mais, disse Isabel, numa dessas visitas, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Eu queria tanto ajudá-las, mas fiz tudo errado. Ricardo apertou a mão da sua esposa, sentindo uma combinação de amor e perdão. Todos cometemos erros, Isabel. O que importa é que agora sabemos como ajudá-las de verdade. Com o passar das semanas em meses, a Quinta dos Loureiros encheu-se novamente de som. Risos hesitantes, palavras sussurradas, até canções suaves entoadas com vozes tímidas e instáveis. Cada novo som era uma vitória, cada palavra falada, mais um passo em direção à cura. Numa noite, enquanto Ricardo deitava as meninas, Clara puxou-lhe a manga. Papá, disse ela, a sua voz ainda um pouco áspera pela falta de uso. Conta uma história. Ricardo sentiu o seu coração transbordar de amor e gratidão. Claro, querida, respondeu ele, a voz embargada pela emoção.
Que história queres ouvir? A nossa, interveio Sofia, aninhando-se mais perto. Conta-nos como nos encontraste. Enquanto Ricardo começava a recontar aquela noite chuvosa que mudara as suas vidas para sempre, percebeu que estavam a escrever um novo capítulo juntos. Um de cura, resiliência e amor incondicional. O silêncio fora quebrado agora, e embora o caminho pela frente ainda fosse longo e por vezes difícil, Ricardo sabia que juntos, ele, Isabel, Sofia e Clara, encontrariam a sua voz e a sua força. A família Vieira estava finalmente a aprender a falar a língua do amor, da cura e da esperança. O outono chegou a Lisboa com tons dourados e vermelhos, espelhando as profundas mudanças que ocorriam dentro da Quinta dos Loureiros. As folhas caíam preguiçosamente no jardim onde Sofia e Clara brincavam sob o olhar atento de Ricardo. O seu riso, outrora tão raro, enchia agora o ar cada vez com mais frequência. — Papá, olha! — gritou Sofia, a sua voz ainda ligeiramente hesitante, mas cheia de excitação. Ela construíra uma pequena torre de folhas coloridas. Ricardo sorriu, maravilhado com o progresso da sua filha. Há poucos meses, um grito de alegria como aquele teria sido impensável. — Está linda, querida, respondeu ele, perfeitamente ciente de quão preciosa era cada interação verbal. As sessões de terapia com a doutora Rosário tornaram-se o ponto focal da família, ocorrendo 3 vezes por semana. As gêmeas mergulharam num mundo de jogos terapêuticos, exercícios de fala e atividades concebidas para as ajudar a processar o seu trauma passado. Ricardo observava com uma mistura de orgulho e dor no coração, enquanto Sofia e Clara, através de jogos e desenhos, revelavam vislumbres das suas experiências anteriores. Bonecos que representavam pessoas más eram banidos para o castigo, enquanto figuras paternas eram retratadas como salvadores heróicos. É normal que elas projetem muito em si neste momento, explicou a doutora Rosário durante uma das sessões de aconselhamento parental de Ricardo. Você representa segurança e amor incondicional, mas tenha cuidado para não colocar demasiada pressão sobre si mesmo para ser perfeito. Ricardo acenou, sentindo o peso da responsabilidade. Às vezes tenho medo de fazer algo errado e traumatizá-las ainda mais, admitiu ele. A doutora Rosário sorriu gentilmente. Ricardo, o facto de se preocupar tanto já mostra que está no caminho certo. A chave é a consistência, o amor e a paciência. E não se esqueça de cuidar de si também. Seguindo o conselho da terapeuta, Ricardo começou a reservar tempo para o seu próprio bem-estar. Longas caminhadas no parque, sessões de meditação e até algumas sessões de terapia para adultos para processar os seus próprios medos e sentimentos. Em casa, a rotina adaptou-se às necessidades em evolução das gêmeas. As noites, antes silenciosas, eram agora preenchidas com histórias de embalar, canções de embalar cantaroladas suavemente, e conversas sussurradas. Ricardo aprendeu a reconhecer os sinais de ansiedade das meninas, respondendo com calma e segurança. Está tudo bem ter medo, dizia ele suavemente, quando um pesadelo sobressaltava uma delas. Mas lembra-te, agora estás segura. O papai está aqui. Gradualmente, os ataques de pânico noturnos tornaram-se menos frequentes. Sofia e Clara começaram a dormir melhor, os seus sonhos cada vez mais livres das sombras do passado. O progresso não se limitava às gêmeas. A muitos quilômetros de distância, no hospital psiquiátrico onde Isabel estava internada, outra jornada de cura estava em curso. Ricardo visitava-a regularmente, observando com alívio e esperança as mudanças que se operavam na sua esposa. O olhar frenético e obsessivo dera lugar a uma calma reflexiva. As sessões de terapia e a medicação adequada estavam a ajudar Isabel a confrontar os seus próprios demônios. — Como estão as meninas? Perguntava invariavelmente Isabel durante cada visita, o seu tom uma mistura de amor e apreensão. Ricardo, guiado pela equipa médica, partilhava cuidadosamente os progressos de Sofia e Clara. Elas estão a falar mais a cada dia, mencionou ele uma vez. A Clara até pediu para ouvir música ontem.
Os olhos de Isabel encheram-se de lágrimas. Eu peço imensa desculpa por tudo, Ricardo, por não ver o que elas realmente precisavam. Ricardo segurou-lhe na mão, sentindo aquela familiar mistura de amor e perdão. Estamos todos a aprender, Isabel. Aprender. O importante é que estamos no caminho certo agora. Com o avanço do tratamento de Isabel, a possibilidade de uma reunião familiar começou a ser discutida. A doutora Cardoso, que supervisionava o caso de Isabel, abordou o tema gentilmente durante uma reunião com Ricardo. A Isabel fez progressos significativos, explicou a médica. Acreditamos que ela está pronta para iniciar uma reintegração gradual, mas tem de ser feito com cuidado, especialmente considerando a delicada situação das gêmeas. Ricardo acenou, dividido entre a ansiedade e a esperança. Como procedemos? A doutora Cardoso delineou um plano cauteloso. Primeiro, videochamadas supervisionadas entre Isabel e as gêmeas, seguidas de visitas curtas e monitorizadas no hospital. Só se tudo corresse bem é que Isabel iniciaria visitas breves à quinta. A preparação para este momento crucial envolveu toda a equipa de apoio. A Rosário trabalhou intensivamente com Sofia e Clara, ajudando-as a articular os seus sentimentos sobre a mãe e preparando-as para o reencontro. A mamã esteve doente, explicou Ricardo gentilmente às meninas durante uma destas sessões preparatórias. Mas ela está a ficar melhor agora. E ela ama-vos muito a ambas. As reações das meninas foram mistas. Clara parecia ansiosa, enquanto Sofia permanecia mais cautelosa. Ela ainda nos vai fazer ouvir música alta? Perguntou Sofia, a sua voz a tremer ligeiramente. O coração de Ricardo apertou-se. Não, querida. A mamã agora entende que isso não era bom para vocês. Ela só quer amor e abraços, se estiverem prontas para isso. A primeira videochamada foi tensa e emotiva. Isabel, visivelmente nervosa, deu um sorriso tímido para a câmara. Olá, minhas pequenas, disse ela suavemente. Sofia e Clara, empoleiradas no colo de Ricardo, acenaram hesitantemente. A conversa foi breve e algo constrangedora, mas foi um começo. Nas semanas que se seguiram, as chamadas tornaram-se mais frequentes e relaxadas. As gêmeas começaram a partilhar pequenas histórias do seu dia a dia, enquanto Isabel ouvia com interesse genuíno, fazendo perguntas carinhosas e oferecendo palavras de encorajamento. Finalmente, chegou o dia da primeira visita ao hospital. Ricardo conduziu até lá com as meninas, o seu coração a bater descompassadamente. No quarto de Isabel, decorado com obras de arte que as meninas tinham enviado, a família reuniu-se pela primeira vez em meses. O encontro foi preenchido com emoções contraditórias. Houve lágrimas, abraços hesitantes e muitas palavras de amor e arrependimento. Seguindo a sua orientação, Isabel permaneceu calma e acolhedora, permitindo que as gêmeas estabelecessem o ritmo da interação. Quando estavam prestes a sair, Clara surpreendeu todos ao virar-se para Isabel e dizer claramente: Até breve, mamã. Eu amo-te. A sala ficou em silêncio por um momento, enquanto todos processavam aquelas simples palavras. Isabel, com lágrimas nos olhos, respondeu gentilmente: Eu também te amo, minha querida. Obrigada. Na viagem de volta para casa, Ricardo refletiu sobre o quão longe tinham chegado e o quanto ainda faltava. A cura não era um destino, mas uma jornada contínua. Haveria dias difíceis pela frente, momentos de dúvida e, possivelmente, contratempos. Mas, observando Sofia e Clara a dormirem pacificamente no banco de trás, Ricardo sentiu uma onda de esperança. Estavam a progredir, passo a passo, palavra a palavra, abraço a abraço. E juntos, como uma família, continuariam a trilhar o caminho da cura, do amor e da compreensão. A manhã amanheceu com uma névoa suave sobre Lisboa, como se a própria cidade procurasse criar uma atmosfera acolhedora para o momento crucial que se avizinhava. Na Quinta dos Loureiros, Ricardo levantou-se antes do despertador, o seu estômago num nó de ansiedade e esperança. Hoje seria a primeira vez que Isabel voltaria à casa desde o incidente para uma visita supervisionada com as gêmeas.
Enquanto preparava o pequeno almoço, Ricardo recitava mentalmente as instruções da doutora Rosário e da doutora Cardoso. A visita seria curta, apenas algumas horas, e tanto a terapeuta das gêmeas como a psiquiatra de Isabel estariam presentes para garantir que tudo corria bem. Sofia e Clara desceram as escadas de mãos dadas, os seus rostos a espelhar uma mistura de excitação e nervosismo. Ricardo cumprimentou-as com um sorriso encorajador. "Bom dia, minhas princesas", disse ele, ajudando-as a sentarem-se à mesa. "Lembram-se do que falamos? Da visita especial da mamã hoje." Clara acenou timidamente, enquanto Sofia mordia o lábio antes de perguntar. "A mamã vem à casa?" "Sim, querida", confirmou Ricardo gentilmente. "Mas lembra-te, é só uma visita curta, e a doutora Rosário vai estar aqui o tempo todo." As horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Ricardo certificou-se de que a casa parecia acolhedora, removendo qualquer coisa que pudesse despoletar memórias dolorosas. As gêmeas insistiram em fazer cartões de boas-vindas para Isabel, um gesto que encheu o coração de Ricardo de emoção. Exatamente às 14h, a campainha tocou. Ricardo respirou fundo, deu às meninas um último olhar tranquilizador e abriu a porta. Isabel estava ali, parecendo ao mesmo tempo familiar e desconhecida. O seu rosto, outrora tão tenso pela obsessão e ansiedade, mostrava agora uma serenidade cautelosa, mas os seus olhos traíam esperança e apreensão. "Bem-vinda à casa", disse Ricardo suavemente, estendendo a mão. Isabel aceitou o seu gesto, um sorriso tímido a cintilar nos seus lábios. "Obrigada, Ricardo. É bom estar em casa." O seu momento foi interrompido pela chegada da doutora Rosário, que já estava lá dentro com as gêmeas. Ela entrou no corredor. "Vamos com calma", lembrou-lhes gentilmente. "Um passo de cada vez." Isabel entrou hesitante na sala de estar. Sofia e Clara, ainda sentadas no sofá, ergueram o olhar, os seus olhos arregalados. Por um momento, o silêncio encheu o ar, carregado de memórias e emoções não ditas. Clara quebrou o impasse, levantando-se lentamente e caminhando em direção a Isabel, entregando-lhe o cartão de boas-vindas que fizera. "Bem-vinda", mamã disse ela, a sua voz quase um sussurro. Isabel ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos, lágrimas a brilhar. "Obrigada, meu amor", conseguiu dizer, aceitando o cartão com as mãos trêmulas. "Posso dar-te um abraço?" Clara hesitou brevemente. Depois acenou. O abraço foi breve, mas genuíno, e quando se afastaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. Sofia observava, o seu rosto a refletir um turbilhão de emoções. Ricardo sentou-se ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Lentamente, Sofia também se aproximou, estendendo o seu próprio cartão. "É muito bonito", Sofia elogiou Isabel suavemente. "Sempre tiveste tanto talento para o desenho." Um pequeno sorriso aflorou nos lábios de Sofia. "Obrigada", murmurou ela. Por sugestão da doutora Rosário, sentaram-se todos, iniciando uma conversa cuidadosamente guiada. Isabel, seguindo o conselho da sua terapeuta, deixou que as meninas liderassem a interação, respondendo às suas perguntas com honestidade e sensibilidade. "Ainda estás doente, mamã?" perguntou Clara a dada altura. Isabel trocou um olhar rápido com a doutora Cardoso antes de responder. "Eu estive doente, sim, querida, mas estou a ficar melhor todos os dias. E estou a aprender a ser uma mãe melhor para vocês." Sofia, que permanecera maioritariamente em silêncio, finalmente falou. "Já não nos vais obrigar a fazer coisas que não queremos?" A pergunta atingiu Isabel como um soco no estômago. Ricardo inclinou-se instintivamente para a frente, pronto para intervir, mas a doutora Rosário sinalizou-lhe para esperar. Isabel respirou fundo, as lágrimas a escorrerem livremente agora. "Não, Sofia, nunca mais. Eu peço imensa desculpa por tudo o que fiz. Pensei que estava a ajudar, mas estava errada, tão errada. Vocês as duas são perfeitas tal como são, e eu amo-vos incondicionalmente." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoção. Então, para surpresa de todos, Sofia levantou-se e caminhou até Isabel.
Por um momento, ela apenas olhou nos olhos da sua mãe. Lentamente, abriu os braços. O abraço que se seguiu foi um momento profundo de cura. Isabel segurou Sofia gentilmente, os seus soluços silenciosos a abanarem ambas. Clara juntou-se e, durante vários minutos preciosos, mãe e filhas reconectaram-se de uma forma que ia para além das palavras. Ricardo observava, com lágrimas no seu próprio rosto. A doutora Rosário colocou uma mão reconfortante no seu ombro. Este é um bom começo, murmurou ela. Com o decorrer da tarde, a atmosfera na sala de estar aligeirou-se gradualmente. Isabel ouvia atentamente as histórias das meninas sobre a terapia, os novos interesses e os progressos na fala. Ricardo notou como ela era cautelosa para não pressionar, deixando-as partilhar ao seu próprio ritmo. Quando chegou a hora de Isabel ir embora, uma onda de tensão ressurgiu. As gêmeas, agora um pouco habituadas novamente à presença da mãe, pareciam relutantes em deixá-la ir. Voltarei para outra visita em breve, prometeu Isabel, a sua voz suave, mas firme. E podemos continuar a fazer videochamadas, se quiserem. Sofia e Clara acenaram, as suas expressões uma mistura de tristeza e esperança. Enquanto Ricardo acompanhava Isabel e a doutora Cardoso até a porta, sentiu uma onda de emoções contraditórias. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas hoje tinham dado um passo crucial em direção à cura. Obrigada, Ricardo, disse Isabel suavemente antes de partir, por não desistires da nossa família. Ricardo apenas acenou, um nó na garganta a impedi-lo de falar. Observou enquanto Isabel entrava no carro, dando um último aceno às meninas que espreitavam da janela. De volta ao interior, Ricardo abraçou Sofia e Clara. Vocês, as duas, foram muito corajosas hoje, disse ele, beijando o topo das suas cabeças. Papá perguntou Clara com uma vozinha. A mamã vai voltar para casa um dia? Ricardo trocou um olhar com a doutora Rosário antes de responder com cuidado. Talvez, querida. Vamos levar um passo de cada vez, está bem? O importante é que estamos todos a trabalhar juntos para nos sentirmos melhores e sermos felizes. Naquela noite, enquanto deitava as meninas, Ricardo refletiu sobre o dia intenso. O caminho para a reconciliação e o perdão seria longo e, por vezes, doloroso. Haveria dias difíceis pela frente, momentos de dúvida e talvez até contratempos. Mas hoje tinham dado os primeiros passos hesitantes em direção à reunificação. Nesses passos, Ricardo viu um vislumbre de esperança, a promessa de que, com amor, paciência e compreensão, a família Vieira poderia não só curar-se, mas tornar-se mais forte do que nunca. A primavera chegou a Lisboa, trazendo consigo uma promessa de renovação que ressoava profundamente dentro da Quinta dos Loureiros. Após meses de tratamento intensivo, visitas supervisionadas e um processo de reconciliação meticuloso, o dia que Ricardo tanto ansiara e temera finalmente chegou. Isabel estava a voltar para casa. A manhã começou cedo, com Ricardo a verificar duplamente cada detalhe na casa. As gêmeas, Sofia e Clara, agora com 7 anos, ajudaram à sua maneira, colocando flores frescas em jarras e pendurando faixas de boas-vindas que tinham criado com carinho. Papá chamou Clara, a sua voz clara e confiante, de uma forma que ainda o surpreendia. Achas que a mamã vai gostar das decorações? Ricardo sorriu, ajoelhando-se para encontrar o olhar da sua filha. Tenho a certeza de que ela vai adorar, querida. Vocês as duas fizeram um trabalho fantástico. Sofia, sempre a mais cautelosa, aproximou-se. E se as coisas ficarem estranhas outra vez? O coração de Ricardo apertou-se. Mesmo depois de todo o progresso, o medo ainda espreitava. Lembram-se do que a doutora Rosário nos ensinou? Vamos levar um dia de cada vez, juntos. E se algo nos preocupar, falamos sobre isso, está bem? As meninas acenaram, trocando olhares que diziam muito sobre o seu laço partilhado e apoio mútuo. Exatamente às 11h, o som de um carro a entrar na garagem fez com que todos congelassem momentaneamente. Ricardo expirou, deu às gêmeas um último sorriso tranquilizador e foi abrir a porta. Isabel estava ali,
de pé na soleira, com uma pequena mala ao seu lado. Parecia simultaneamente familiar e diferente. O seu rosto, outrora assombrado pela obsessão, continha agora uma serenidade cautelosa, mas os seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e apreensão. "Bem-vinda de volta", disse Ricardo suavemente, estendendo a mão. Isabel pegou nela, um sorriso hesitante a formar-se. "Obrigada, Ricardo. É bom estar em casa." O seu momento foi interrompido por passos rápidos e, de repente, Sofia e Clara estavam ali, os seus rostos a refletir um turbilhão de emoções. "Mamã!" exclamou Clara, a primeira a correr para um abraço. Isabel ajoelhou-se com cuidado, abraçando-a como se temesse que a sua filha pudesse quebrar. "Olá, meu amor", murmurou ela, lágrimas a brilhar-lhe nos olhos. Sofia hesitou um momento mais, mas depois juntou-se também ao abraço. "Tivemos saudades tuas", disse ela, baixinho. "Tive tantas saudades vossas", respondeu Isabel, a voz a tremer de emoção. "Mais do que alguma vez poderei expressar." Os primeiros dias foram um exercício de adaptação para todos. Isabel movia-se pela casa com reverência, como se estivesse a reaprender o seu lugar nela. Ricardo observava cuidadosamente, pronto para oferecer ajuda ou intervir se necessário. As gêmeas alternavam entre o deleite de ter a mãe de volta e momentos de incerteza, resquícios do trauma passado que ainda precisavam de tempo para sarar. Numa noite, durante o jantar, Clara derrubou acidentalmente um copo de água. Por um instante, o terror atravessou o seu rosto, uma memória de quando um pequeno erro podia despoletar uma explosão. Sentindo o medo da sua filha, Isabel tranquilizou-a rapidamente. "Está tudo bem, querida", disse ela suavemente. "Acidentes acontecem. Vamos limpar isto juntas, está bem?" O alívio de Clara foi evidente, e Ricardo sentiu uma onda de orgulho pela forma como Isabel lidou com a situação. Com o passar dos dias em semanas, uma nova rotina emergiu. As sessões de terapia familiar, agora incluindo Isabel, serviram como ponto focal, um espaço seguro onde todos expressavam os seus sentimentos e trabalhavam juntos para curar velhas feridas. Durante uma dessas sessões, Sofia, tipicamente a gêmea mais reservada, finalmente reuniu a coragem para expressar os seus medos mais profundos. Às vezes, começou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. "Tenho medo que tudo volte a ser como era antes, que a mamã se zangue outra vez e tente fazer-nos mudar." Isabel sentiu aquelas palavras como um punhal no coração, mas, graças ao seu extenso tratamento, conseguiu responder com calma e empatia. "Sofia", meu amor, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. "Eu compreendo o teu medo. O que eu fiz foi muito errado e lamento imenso ter te assustado a ti e a tua irmã. Mas preciso que saibas que estou a trabalhar arduamente todos os dias para ser uma mãe melhor. Vocês as duas são perfeitas tal como são, e o meu trabalho é amar-vos e proteger-vos, não mudar-vos." Lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Sofia, e em breve toda a família estava num abraço emocional, as palavras substituídas por um momento profundo de conexão e cura. Com a aproximação do verão, com dias mais longos e quentes, os Vieira começaram a planear uma ocasião especial: o aniversário das gêmeas. Seria a primeira grande celebração desde o regresso de Isabel, e todos estavam determinados a torná-la memorável por todas as razões certas. No dia da festa, o jardim da quinta transformou-se num paraíso infantil. Balões coloridos, uma mesa carregada de guloseimas e um bolo elaborado decorado com notas musicais, um aceno ao amor das meninas pela música, agora apreciada nos seus próprios termos. Amigos da escola, terapeutas que se tornaram quase parte da família e até alguns parentes cuidadosamente escolhidos reuniram-se para celebrar não só o aniversário de Sofia e Clara, mas também o renascimento da família Vieira. O momento mais comovente chegou quando as velas foram acesas. Ricardo e Isabel, de pé lado a lado, observavam com os corações cheios, enquanto as suas filhas se preparavam para pedir um desejo. "Esperem", disse Sofia de repente, surpreendendo todos. "Posso dizer uma coisa primeiro?"
todos os olhos se viraram para ela enquanto ela respirava fundo e começava. Quero agradecer a todos vocês. Ao papá, por nos proteger sempre. À mamã, por trabalhar tanto para ficar melhor. À Clara, por ser a melhor irmã do mundo. E a todos os outros que nos ajudaram. O nosso desejo, ela olhou para Clara, que acenou em concordância, é que possamos continuar a ser assim. Uma família que se ama e cuida uns dos outros. Não havia um único olho seco no jardim quando as meninas finalmente sopraram as velas, os seus rostos iluminados não apenas pelas chamas, mas por uma alegria genuína. Mais tarde, naquela noite, quando a festa acabou e as meninas exaustas estavam a dormir, Ricardo e Isabel sentaram-se na varanda, a contemplar as estrelas. Alguma vez imaginaste que chegaríamos aqui? Perguntou Isabel suavemente. Ricardo pegou na mão dela, sentindo a aliança de casamento que ainda simbolizava o seu compromisso. Houve momentos em que duvidei, admitiu ele, mas nunca perdi a esperança por completo. Isabel acenou, lágrimas a brilhar-lhe nos olhos. Obrigada por não desistires de nós. Com o avançar da noite, Ricardo refletiu sobre a jornada extraordinária que a sua família tinha percorrido. Do silêncio ao som, do medo à confiança, da dor à cura. Não fora um caminho fácil, e ele sabia que ainda haveria desafios pela frente. Mas, olhando para a sua esposa, pensando nas suas filhas a dormir no andar de cima, sentiu uma profunda sensação de gratidão. Tinham enfrentado o silêncio, físico e emocional, que ameaçava separá-los. No seu lugar, tinham construído algo belo, uma sinfonia de amor, perdão e resiliência. A Quinta dos Loureiros, outrora um lugar de segredos e dor, ecoava agora com risos, música e conversas abertas, um testemunho vivo do poder do amor incondicional, da força da família e da capacidade da humanidade de superar até os desafios mais sombrios. Quando a primeira estrela cadente riscou o céu, Ricardo pediu um desejo silencioso: que a sua família continuasse a crescer, a aprender e a amar, encontrando sempre a sua voz, mesmo nos momentos mais silenciosos.